TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é quarta-feira, dia 2 de março. Bem, quarta-feira de cinzas, o dia começa meio-dia, né? Feriado, até 11h59, meio-dia. Todas as atividades retornam, bancos, comércio e tudo mais. E aqui no Brasil, quem acompanha de fora, muita gente acompanhando fora, né, pela internet, no Brasil, o ano verdadeiramente começa depois do Carnaval. Então, começa verdadeiramente hoje, 2 de março, a partir de meio-dia, o país funcionando. Isso mesmo. Bem, vamos começar já com as notícias aqui de Petrópolis. Mais do que notícias, eu digo informação, porque não é de hoje, né? A gente vem falando aqui da tragédia desde o dia 15, de tudo que tem acontecido. A gente sabe que foi amplamente divulgado na mídia nacional, internacional, mas quando tudo passa, quando a audiência diminui, porque a grande mídia só vem quando tem audiência. Quando a audiência diminui, eles somem e cabe a nós, imprensa local e regional, no caso da TVC regional, estamos em 6 municípios, dar continuidade a tudo que acontece, porque as pessoas precisam saber, quem mora aqui e quem está fora, e quem nos acompanha pela internet. Então, nós vamos começar falando dos 640 bombeiros, né, que atuaram e atuam em Petrópolis ainda. Destes 140 são de outros 19 estados e mais o Distrito Federal. Especialistas em atuar em tragédias no Brasil exterior, eles trocam experiências e se reencontram. Isso mesmo, a gente tem até um vídeo. São vários sotaques, mas uma só missão focada em salvamentos e buscas de pessoas e animais. Bombeiros de 19 estados e do Distrito Federal, como eu disse, se uniram à força-tarefa coordenada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro para o resgate às vítimas do maior desastre natural ocorrido em Petrópolis desde 1988. Esse desastre, infelizmente, já resultou em mais de 200 mortes, todo mundo sabe, até o último boletim, 219, e pelo menos 33 desaparecidos. Dos 640 homens em ação, 140 são de outras unidades federativas. Com eles, além de diversos tipos de tecnologias empregadas nesse tipo de cenário de guerra, o apoio também de uma tropa literalmente animal, isso mesmo. Nós já falamos aqui, vamos reiterar, são 48 cães bombeiros que se juntaram aos outros 10 do Rio de Janeiro. A união de esforços já tinha propiciado, até a última sexta-feira, o encontro de 105 corpos soterrados e o salvamento de mais de 2 dezenas de pessoas entre escombros. O coronel bombeiro Sérgio José Ferreira, de 52 anos, primeiro comando operacional de bombeiros de Belo Horizonte, comandou 14 homens que usaram planilhas e cálculos capazes de reconstituir cenários anteriores aos deslizamentos lá no Morro da Oficina e também projetar onde possivelmente teriam ido parar corpos sob toneladas de lama, entulho, pedras e vegetação que se espalharam no raio de aproximadamente 400 metros quadrados. Bem, nós temos alguns militares falando, entre eles o sargento bombeiro paulista Clóvis Benedito de Souza e também o coronel que eu já citei. Nós vamos ouvir um pouco da fala destes militares. Essa integração nos favorece em alguns aspectos. A gente tem a oportunidade de realizar troca de experiências profissionais, de vivências profissionais, e com isso a gente cresce, aperfeiçoa o nosso conceito de atuação. Também a oportunidade de prestar a nossa solidariedade, e aí nos posicionamos como representantes do povo mineiro, né? Prestando a nossa solidariedade ao povo fluminense, ao povo de Petrópolis, que tem sofrido tanto com essa tragédia. E com isso a gente se sente bem, a gente se sente realizado podendo estar aqui ajudando. Viemos em 14 pessoas, são 13 homens, uma mulher. E integramos a equipe aqui com o pessoal que tem experiência, inclusive em outros estados do Brasil, Bahia, Mato Grosso, e também experiência internacional. Alguns deles tiveram atuação em Moçambique, 2019, e também no Haiti, no terremoto do Haiti, 2021. O trabalho dos cães é fundamental nesse tipo de atuação,
pela capacidade olfativa deles e pelo treinamento que tem, eles conseguem identificar muito rapidamente pontos de interesse. Basta apenas que o terreno esteja revolvido, que esteja removido o suficiente para que possa exalar os odores e assim, com a indicação do cão, a gente vai otimizando o emprego do nosso esforço. Com isso a gente tem uma performance melhor nos achados e nos resultados. Olha, é uma integração essencial em função da magnitude do evento, que demanda uma quantidade muito grande de recursos especializados, né? Em especial equipes, né, de busca e resgate em estruturas colapsadas, busca e resgate em enchentes e inundações e, principalmente, a busca e resgate com cães. Nós temos a nossa equipe, as nossas equipes especializadas, só que em função da grandeza do evento, né, dos vários pontos em que ocorreram escorregamento de terra, houve de fato a necessidade da solicitação, né, e da aceitação do apoio oferecido por outros estados que estão de fato fazendo a diferença aqui, somando, agregando conosco. É isso aí. E a partir de hoje a gente, além de todo o trabalho que a gente tem feito aqui no programa original, também no programa Voz da Cidade, no jornalismo da TVC, nós vamos continuar acompanhando o desenrolar da situação. Porque nós que vivemos aqui na cidade, na região, nós nos preocupamos muito com tudo que está acontecendo e a gente quer passar para você, morador, para você que se interessa pela cidade, como continua. Então vamos acompanhar a fiscalização, vamos falar de aluguel social, vamos falar de como a prefeitura está trabalhando para reconstruir a cidade, vamos acompanhando um passo a passo e mostrando que aos poucos Petrópolis pode e vai voltar a ser uma cidade tão bonita como sempre foi. Agora, claro, a gente sabe que as vidas que foram perdidas, isso aí a gente não recupera. O que a gente pode, como eu falei no último programa, o programa de segunda-feira, porque ontem, terça-feira, não teve, foi reprise, não adianta ficar culpando quem não fez atrás. A sociedade civil, junto aos governos, junto a todo o trabalho de políticos e tudo mais, tem que ter união para que a gente siga, para que a gente reconstrua a cidade. Não adianta ficar apontando o dedo, isso não vai trazer soluções. Então, nós vamos continuar acompanhando o trabalho que tem sido feito, o que está sendo feito e o que será feito. Assim, nós vamos reconstruir a cidade de verdade. E, por falar nisso, nós vamos falar agora sobre as demolições, né? Porque o governo do estado demoliu algumas construções condenadas pela Defesa Civil de Petrópolis. O posto de combustível, por exemplo, da Rua Tereza, foi derrubado após operação coordenada pela Secretaria de Infraestrutura e Obras. É isso mesmo, vocês já devem ter visto em algum lugar. O governo do estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras, demoliu um posto de combustível que apresentava risco de desabamento. Ele foi derrubado ontem, dia 1º, ontem, terça-feira de carnaval. O estabelecimento estava localizado na Rua Tereza. Muita gente conhece, quem é daqui sabe do que eu estou falando. Uma reta de escavadeira e 5 caminhões foram usados na demolição do estabelecimento, que estava com as estruturas comprometidas por pedras e lixo que desceram com as chuvas. A gente tem, inclusive, além de vídeo, nós temos fotos do posto mesmo ali sendo demolido, tá? Porque esse local, como eu disse, foi condenado pela Defesa Civil. Nenhum funcionário ficou ferido no dia das fortes chuvas, graças a Deus. No entanto, o corpo de um senhor que morava próximo ao posto foi encontrado entre os escombros. Durante todo o carnaval, as ações de limpeza continuaram em Petrópolis. Já foram retiradas mais de 35 mil toneladas de resíduos, além da desobstrução de mais de 20 vias. Somente da Rua Tereza já foram retirados mais de 500 caminhões de sedimentos. Em Petrópolis, todo mundo sabe, desde o dia último dia 15, a gente vem falando, 15 de fevereiro, o secretário de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, esteve no local para acompanhar a demolição. Vamos abrir aspas aí para o que o secretário falou. Nós estamos fazendo toda a limpeza da Rua Tereza e atualmente o cenário é bem diferente do que encontramos. Sabemos que há muito trabalho para fazer e parte do posto poderia desabar a qualquer momento. Nossa expectativa é de que os comerciantes possam reabrir imediatamente suas lojas e com mais segurança.
todos os nossos esforços estão concentrados para que Petrópolis volte à normalidade. Por isso, trabalhamos duro todos os dias de carnaval. Fecha aspas, são palavras do Max Lemos, que é o secretário estadual, mas lembrando, gente, que toda a equipe do governo municipal da prefeitura tem trabalhado. Eu vou até abrir aqui um parêntese em especial para o pessoal da Condep, que tem dado muito duro, a gente acompanha, a gente sabe, quem anda nas ruas sabe, que é um trabalho além dos funcionários mesmo, dos concursados, dos contratados, tem os temporários, tem todas aquelas pessoas ajudando, né? Isso eu abri aí um parênteses, mas voltando para a história do posto, o proprietário do posto, o Sérgio Bernardo, de 48 anos, ele disse que tem esperança em dias melhores e gratidão por nenhum funcionário ou ente querido ter perdido a vida na tragédia. Ele disse o seguinte, que no dia foi uma sensação terrível, mas felizmente estamos vivos e isso é o que mais importa. Agora é colocar a cabeça no lugar e recomeçar. O objetivo é reabrirmos com o container e em 3 meses estarmos em funcionamento. Agradecemos muito a toda a equipe do governo do estado que tem nos ajudado neste momento. São palavras do empresário. Bem, durante o carnaval, a operação de limpeza do governo do estado ocupou as ruas de Petrópolis com mais de 70 equipamentos, entre caminhões, máquinas e também caminhões-pipa, aquele vacaal, entre outros. A gente frisou aí, foram informações aqui do governo do estado e também lembrando que a gente tem recebido muitas informações também do governo municipal sobre a limpeza, que tem sido feita a limpeza. Bem, da Condep eu acompanho pessoalmente, andando nas ruas, isso é um trabalho fácil de acompanhar. E tem aqueles trabalhos que a gente não consegue ver, porque estão nos bairros ou são trabalhos mais pontuais, enfim. Mas a gente sabe que toda a equipe está trabalhando e eu sempre deixo espaço aberto aqui para que a assessoria de comunicação nos encaminhe vídeos para que a gente possa falar desse trabalho mostrando. Bem, vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Se seu dia está no bloco da viagem ou da faxina, tem o bloco do churrasco, do trabalho ou da folia. Uma coisa é certa, no Brasil, todo dia é dia de economia. Coxa com sobrecoxa com dorso, quilo 5,99. Carré, quilo 11,99. Costelinha ou lombo, quilo 15,90. Acém, paleta ou peito friboi, quilo 24,79. Filé de peito de frango sadia IQF, 1 quilo 14,99. bloco do todo dia, para mim o bloco da economia. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Quer elevar sua autoestima? Nós do estúdio Patti e Cia temos uma equipe especializada em cabelos crespos e cacheados esperando por você. Trabalhamos com transição capilar, Fred Styles, Mega Hair e outros. Também trabalhamos com unhas e sobrancelhas para você arrasar por onde passa. Venha nos conhecer. Estamos na Rua Marechal Deodoro 209, Edifício Monte Castelo, loja 17, centro de Petrópolis. Estúdio Patti e Cia. Faça seu estilo. A Assembleia de Deus, só o amor constrói. Pastor Cristóvão Nunes e a missionária Adriana convidam você para os cultos de louvor e adoração a Deus. Toda quarta-feira, das 7 às 9 da noite. Toda sexta-feira, consagração de 9 às 11 da manhã. Sábado, culto de louvor e adoração a Deus, das 7 às 9 horas da noite. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. João 14:6. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis.
Voltamos com o programa original nesta quarta-feira, dia 2 de março, desde já agradecendo a audiência e o carinho de muitas pessoas que moram fora do país e falam, Beth, eu consigo acompanhar bem as notícias no seu programa, fica tudo ali sintetizado, porque a nossa intenção aqui não é ter muitas curtidas nem likes, não é ter aquela... Eu não quero nada aqui sensacionalista. Desde o início da tragédia, vocês podem pegar o programa, ele tem tentado, pelo menos, mostrar da maneira como realmente as coisas aconteceram, mas sem explorar esse lado mórbido, que eu não concordo. Beth, tem que ter informação dos óbitos? Tem. Tem que ter informação de tudo? Tem. Mas a gente não precisa explorar. Aqui você não viu corpos, aqui você não viu gente gritando. Nós tentamos levar a notícia, a informação de uma maneira menos dolorida, porque do outro lado tem famílias que perderam muitas pessoas, tem os amigos, tem os parentes, eu mesmo perdi muitos conhecidos. Então, assim, a gente não tem que ficar nessa disputa desenfreada pela audiência. Eu hoje, em especial, me sinto melhor para falar isso, porque no início estava tudo uma guerra, as pessoas se estapeando, quem dava o número de óbitos primeiro, então, nossa... É muito triste isso. Então, a nossa ideia é que... O objetivo sempre do original é trazer notícias, sim, mas com informação e reflexão. O que a cidade precisa? Então, o espaço está aberto a todos, como na segunda-feira recebemos aqui os vereadores, aberto a todas as lideranças comunitárias, aberto a todo o poder público, seja ele municipal, estadual, federal. Inclusive, a gente já tem agendado aqui deputados federais que vão falar o que podem fazer para ajudar a cidade, mas que realmente... que tenham já um projeto, um plano, já tenham alguma coisa certa, não para vir só aparecer em cima da desgraça, não, isso eu também não quero. Então, o trabalho é esse, gente, nosso trabalho quanto serviço de utilidade pública é esse. Então, o ano começando hoje, para mim, o ano no país começa hoje, 2 de março, porque brasileiro, não sei porquê, tem essa cultura que o ano só começa depois do carnaval, então, carnaval passou, a gente tem muito trabalho a ser feito, e o espaço está aqui para isso, para ajudar. Então, vamos para a informação, porque as aulas vão começar, as pessoas precisam de informação, isso mesmo. E por falar em aulas em escola, o prefeito Rubens Bom Tempo vistoriou a Escola Municipal Vereador José Fernandes da Silva, no Alto da Serra. Os alunos serão realocados enquanto a unidade passa por obras, porque precisa fazer obras nesse local. Os cerca de 450 alunos da Escola Municipal Vereador José Fernandes da Silva, no Alto da Serra, serão realocados para outro espaço enquanto a unidade passar por obras. O anúncio foi feito pelo prefeito Rubens Bom Tempo durante a vistoria na unidade, ao lado da secretária de Educação, Adriana de Paula. Isso aconteceu ontem, gente, terça-feira, dia 1º. Inclusive, eu já vou deixar o pedido, eu já fiz o pedido ao Ascom, Felipe Fernandes, e vou deixar ao vivo que o espaço está aberto para a secretária de Educação, Adriana de Paula, vir falar sobre a educação, porque nós ficamos 2 anos aí numa pandemia, sem aula. 2 anos na questão do online. A gente sabe que o ensino público, o online, foi fraquíssimo, todo mundo sabe disso. E agora a questão da tragédia e tudo mais. Como essas crianças vão ter essas aulas de volta? Quanto elas perderam? Enfim, tem tanta coisa a se falar da educação, o espaço está aberto, secretária. O convite já foi feito oficialmente, estou reiterando aqui ao vivo, senão fica parecendo que a gente não está se importando com uma informação tão importante, um assunto tão relevante que é a educação. Mas aí vocês têm que querer também participar. E ainda falando da escola, a parte de trás do prédio foi atingida por um deslizamento no temporal, isso no dia 15, né? Esta semana o prédio da escola passará por limpeza, além da retirada de lama, pedras e troncos de árvores também no local, né? Tanto da área interna quanto da externa da unidade. Enquanto isso, a prefeitura inicia o trabalho de contratação emergencial da empresa que fará a obra. Vamos abrir aspas para ouvir o que a secretária disse: o seguinte: a escola está longe da encosta, mas o deslizamento começou quase no topo do morro, ganhando força e atingindo o prédio. Na verdade, quem falou isso nem foi a secretária, foi o prefeito Rubens Bom Tempo. Vamos abrir outra aspas, agora sim, a secretária falando. Ela disse o seguinte: já temos alguns espaços que podemos alugar para atender aos alunos. Acredito que em poucos dias já teremos essa definição, fecha aspas. Aí sim a fala da secretária de Educação, Adriana de Paula. A Escola Municipal Vereador José Fernandes da Silva atende alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental em 2 turnos,
além da educação de jovens e adultos, o EJA, todo mundo conhece, né? Bem, isso é informação sobre educação aqui de Petrópolis, e falando também, quero falar com o telespectador das cidades Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul e Partido Alferes. A partir da próxima segunda-feira, dia 7, nós vamos retomar com todas as notícias da região. Até essa sexta-feira, nós vamos continuar somente com as notícias, focando mais em Petrópolis, acompanhando. Depois a gente vai retomar o ritmo normal do programa, e até porque eu sei que vocês de outras regiões querem saber o que está acontecendo aqui de uma maneira bem clara. Então esse acompanhamento também para quem mora na região é importante. Vamos continuar falando de Petrópolis, mas agora vamos para a vacinação. Boletim de vacinação, porque terça-feira ontem eu sempre explico, gente, o boletim do dia anterior. Nunca é do dia, porque o dia ainda não terminou. Agora, por exemplo, meio-dia e 29, não tem boletim, esse boletim de ontem. Então, nesta terça-feira, dia 1º, as equipes da Secretaria de Saúde aplicaram 263 doses da vacina contra a Covid-19. Foram 251 doses de reforço, 11 aplicações da segunda dose e uma da primeira dose. No total, a cidade conta com 257.130 vacinados com a primeira dose. Inclusive, a gente tem várias imagens de pessoas sendo vacinadas em locais aleatórios aí. Foi o que eu falei, 112.211 com a dose de reforço, que é a terceira aplicação para o público em geral, e a quarta, lembrando, somente até então para imunossuprimidos. A dose única chegou a 6.805 pessoas desde o início da campanha de vacinação, e a dose adicional a 1.313 imunossuprimidos. Detalhamento dos números de terça-feira. Na terça-feira, 12 idosos foram vacinados com a dose de reforço. As equipes também aplicaram a segunda dose em 2 adolescentes. Ainda foram vacinados 237 adultos com reforço, 9 com a segunda dose e 1 com a primeira dose. 2 gestantes receberam a dose de reforço, porque primeiro eu falei do geral, agora eu estou dando um detalhamento. O acompanhamento da situação da Covid em Petrópolis e o cadastro para vacinação estão disponíveis no site da Prefeitura. Então, se alguém tem alguma dúvida, Beth, eu não entendi isso, vai lá no site petrópolis.rj.gov.br/PMP, que é a Prefeitura Municipal de Petrópolis, e tem aí todos os dados para você não ter mais dúvida, beleza? Bem, falando em Covid, falando em vacinação, tem um vídeo que, na verdade, eu estou querendo mostrar já há um tempo. Eu já tinha separado esse vídeo para mostrar, não foi hoje que eu separei, já tem um tempo explicando, porque foi um vídeo que eu assisti de um pediatra e achei interessantíssimo para os pais. Lembra que ainda tem um pouco da polêmica, vacina ou não vacina o filho? Então, esse vídeo é de um pediatra, de um médico, muito conceituado, e ele, numa audiência pública, ele explica aos pais sobre a vacinação infantil. Esse vídeo já era para eu ter mostrado uns 15 dias atrás, mas aí veio a tragédia e a gente focou na questão aqui de Petrópolis e deixou a Covid um pouquinho de lado. Então, vamos retomar. Eu, como mãe, eu assisti, achei perfeita a colocação do médico, é uma opinião totalmente técnica, não tem nada a ver com vertente A, B, nem C, nem política. Então, para você que é responsável de alguma criança, de algum adolescente, por favor, assista esse vídeo com muito carinho, porque realmente é muito bom. Vamos acompanhar. Muito obrigado, secretária, muito obrigado, secretários, a todos presentes. Eu queria só tomar a liberdade de me apresentar antes de iniciar a apresentação. Eu sou pediatra há 35 anos, trabalho com doenças infecciosas e desenvolvimento de vacinas. Fui o primeiro representante da América Latina no Comitê de Doenças Infecciosas da Academia Americana de Pediatria. Sou consultor da Organização Mundial da Saúde e do Grupo Estratégico Consultor de Desenvolvimento em Vacinas para Meningite, a área que trabalho há mais de 20 anos, desenvolvendo estudos. Trabalho em 2 hospitais, um deles um hospital público, que é a Santa Casa, hospital filantrópico, e um hospital privado, que é responsável pelo maior número de atendimentos pediátricos do estado de São Paulo. Então, acumulamos durante esses 2 anos uma experiência bastante grande no manejo dessa doença na população pediátrica. Então, quem vai falar a vocês agora é alguém que trabalha com crianças, que cuida de crianças e que nesses últimos 2 anos tem, vamos dizer, desempenhado esse papel
diuturnamente, né? Então, a ideia é compartilhar com vocês o que essa experiência nos ensinou à luz das evidências atuais, comparar os nossos dados de mortalidade com os dados mundiais e trazer a vocês quais são as evidências em relação aos riscos e benefícios da vacinação para esse grupo. Eu acho que não está funcionando aqui. Você passa para mim, por favor? Bom, esse é o primeiro slide e eu gostaria de muita atenção de vocês a esses dados. Eles já foram brilhantemente explanados aqui, mas eu queria reforçar alguns aspectos. E creio que um dos mais importantes aspectos é que eu creio que houve algum equívoco por parte de muitos de nós, de nos distrairmos com uma característica que é intrigante da Covid-19, que é a desproporcionalidade de impacto dessa doença nos adultos em relação às crianças. Esse é um dado inquestionável, desde os primeiros casos relatados na Ásia. Sem dúvida, a doença tem um impacto muito maior entre adultos do que entre crianças, particularmente, né, no grupo de crianças ao qual a gente, vamos dizer, discute hoje estratégias de prevenção. Entretanto, isso nos distraiu e nos tirou a atenção da relevância que essa doença tem para a população pediátrica. Se não vejamos os dados, nós temos aqui até o momento 22 milhões de casos registrados aqui no país, mais de 600 mil mortes por Covid-19. Isso representa uma letalidade, que é o termo que a gente usa para expressar a chance de morte nos casos diagnosticados com a doença, de algo entre 2,5% e 3%. Entre essas mortes por Covid-19, até outubro, né, que é aproximadamente 2 meses atrás, nós tínhamos 2.500 dessas mortes registradas em crianças. Isso representa, de fato, um número muito pequeno dentre o total de mortes. São apenas 0,4% das mortes no país. Houve também, até o momento, o registro de 34 mil hospitalizações por Covid-19 no grupo de 0 a 19 anos de idade. Se nos detivermos a esses números, nós chegamos à conclusão que, para cada uma dessas 34 mil hospitalizações, uma vez que um pai ou uma mãe internava uma criança com Covid-19, o risco de morte era de 7%. Ou seja, a cada 15 crianças hospitalizadas com Covid-19, uma delas, infelizmente, acabava sendo vitimada pela Covid-19. Boa parte das que sobrevivem com sequelas cognitivas, sequelas respiratórias, sequelas cardiovasculares, além do impacto que essa doença traz. Crianças de 5 a 11 anos representaram aproximadamente 1/5 das hospitalizações e 14% destas mortes. Próximo, por favor. Eu fiz um cálculo aqui, as referências estão aí, comparando as nossas taxas de mortalidade. Então, muita atenção, eu falei primeiro em letalidade, que é o risco entre os que adoecem, e agora eu estou falando em mortalidade, que é o risco de morte pela população avaliada. E no Brasil, entre crianças e adolescentes, nós tivemos uma taxa de mortalidade de 0 a 19 anos de aproximadamente 41 mortes para cada 1 milhão de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos de idade. Números que são aproximadamente 5 a 10 vezes superiores, por exemplo, aos números dos Estados Unidos ou aos números do Reino Unido. O próximo, por favor. Fui um pouco além e trouxe a vocês uma comparação do que representa a Covid-19 em crianças perto de outras doenças passíveis de prevenção por vacinas, no ano que precedeu a introdução das vacinas no nosso calendário do Programa Nacional de Imunizações. E vemos de forma inequívoca, né, comparando os dados de um ano de Covid-19 aqui no Brasil, entre julho e junho desse ano, com as mortes pela meningite meningocócica, pela meningite pneumocócica, ambas vacinas introduzidas no final de 2010, pela influenza no ano da pandemia, H1N1, e foi o ano que mais mortes registrou
em crianças associados à influenza. Só para que os senhores tenham uma ideia, este ano de 2021, houve até o momento 300 hospitalizações em crianças por influenza. 300. Com uma morte. Para que se tenha uma ideia do que representa a Covid-19 em relação a algumas dessas doenças. A doença diarreica por rotavírus. Vejam que nenhuma dessas doenças, todas elas passíveis de prevenção por vacinas, vitimaram tantas crianças como a Covid-19. Importante destacar que não nos devemos restringir à mortalidade de uma doença. A morbidade é muito relevante, ou seja, número de hospitalizações e número de sequelas. O próximo, por favor. Aqui, mais um clique, por favor. É a tal Covid longa, né? Ou Covid persistente, que é a persistência de sintomas naquelas crianças e adolescentes que muitas vezes têm formas leves, porém os sintomas persistem por meses após a infecção ter ocorrido. Evidentemente, isso tem que entrar nas análises de risco-benefício. Próximo, por favor. Essa é uma estimativa de um país que talvez seja o país com melhores índices de vigilância, né, que são os países escandinavos, especificamente aqui na Dinamarca, que estima, para que os senhores tenham uma ideia, de qual é o risco de desenvolver síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Estimou-se nesse país que, para cada 4.000 crianças abaixo de 12 anos que eram infectadas pelo SARS-CoV-2, uma delas desenvolvia a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Próximo, por favor. E aqui eu trago aos senhores uma experiência que é nossa. Essa é uma publicação que eu participei. Boa parte das crianças que estão incluídas nessa publicação foram cuidadas nos nossos hospitais, né, então, no nosso dia a dia, de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica aqui no Brasil. Clique mais uma vez, por favor. Um resumo dos dados. A mediana de idade é de 5 anos, exatamente o grupo que nós estamos discutindo aqui hoje. A letalidade dessas crianças que desenvolveram a síndrome inflamatória multissistêmica aqui no Brasil foi de 6%. Cada criança que internava com síndrome inflamatória, uma em aproximadamente 16 dessas crianças era vítima desta complicação da Covid-19. Para que os senhores tenham uma ideia, a letalidade da síndrome inflamatória nos Estados Unidos situa-se entre 0,5% a 1%. Boa parte das crianças que não morreram, mas que sobreviveram da síndrome inflamatória, nós estamos acompanhando no meu ambulatório essas crianças, infelizmente sobreviveram portadoras de algum agravo cardiovascular, respiratório, neurológico, a casos de hemiparesia, a casos de doença cardiovascular, a casos de impacto respiratório e cognitivo entre essas crianças. O próximo, por favor. E o que temos de evidências em relação às vacinas? A ideia nessa primeira parte da minha apresentação era mostrar a vocês, sob o prisma de um pediatra que vive o dia a dia dessa doença há 2 anos, qual é a relevância dessa doença e qual é a relevância dessa doença num país como o nosso, onde evidentemente há peculiaridades e particularidades que fazem das doenças infecciosas muitas vezes doenças associadas a maior morbimortalidade que aquela verificada em outros países e que, evidentemente, têm que ser consideradas nas análises de risco-benefício. Então, próximo, por favor. Tempo normal concluído, a partir de agora, tempo extra. Ok. Dados em relação à vacina de crianças de 5 a 11 anos de idade, os estudos que fizeram, vamos dizer, que ampararam a autorização de uso dessa vacina. Esse é o estudo que está publicado e que mostrou que, pode passar o próximo, por favor, que a vacina propiciou, primeiro, uma resposta imune que foi não inferior àquela verificada em adultos, onde já ficou demonstrado de forma inequívoca, a despeito da variante que circulou, todas as vacinas até hoje utilizadas realizaram um papel fundamental naquele que é o objetivo precípuo da vacinação. Não devemos nos distrair aqui. O objetivo precípuo da vacinação é prevenir hospitalizações e prevenir complicações da doença. É a isso que se propuseram as iniciativas de implementação dos programas de vacinação, como objetivo precípuo.
prevenir hospitalizações e prevenir mortes. Claro que elas reduzem também transmissão, claro que elas reduzem o risco de infecção, mas evidentemente em patamares diferentes. O próximo, por favor. Há dados de eficácia dessa vacina mostrando que entre os que foram vacinados, o risco de contrair Covid-19 em qualquer uma de suas apresentações, um dos desfechos mais desafiadores de prevenção, foi de 90%. Próximo, por favor. Dados de segurança, e com isso eu vou terminar a minha apresentação. Então, agora não são mais estudos controlados, são dados de mundo real. O que nos ensinaram as lições da introdução dessas vacinas em outros países. Aqui em relação à segurança em adolescentes. Então, um evento adverso que foi observado e que foi aqui já discutido é a ocorrência da miocardite entre vacinados. Mas é importante que se compreenda se esse risco é diferente, maior ou menor que o risco da miocardite e de outras complicações pela própria Covid-19. E mesmo no grupo onde mais casos de miocardite foi visto com a vacinação, que é o grupo de adolescentes, meninos, púberes, esses números são dezenas de vezes inferior ao risco de miocardite atribuído à própria Covid-19. Próximo, por favor. E essas são as análises de risco-benefício. Em verde, os casos pela Covid-19 e em vermelho, os casos que eventualmente a vacina poderia ocasionar. O próximo. O próximo, por favor. Há dados de mundo real com as vacinas, elas previnem doença, elas previnem hospitalização em crianças e adolescentes? A resposta em adolescentes está aqui nesse estudo recém-publicado nos Estados Unidos. A vacina em adolescentes teve uma eficácia, uma efetividade, que é o termo que a gente usa, para prevenir hospitalizações de 93%. Prestem atenção nesse último parágrafo aqui. Todos os 77 pacientes internados na unidade de terapia intensiva, todos os 29 pacientes em estado crítico e ambos os óbitos que ocorreram entre adolescentes não vacinados. Próximo, por favor. Esse é um estudo que mostra quando o intervalo entre as duas doses era acima de 30 dias, 5 vezes menor que aquele observado no intervalo de 3 semanas. Importante destacar, intervalo este que os americanos optaram por introduzir, de 3 semanas, e que o Programa Nacional de Imunizações optou por um intervalo estendido, que agrega valor na resposta imune e diminui o risco de eventos adversos. Para o conclusão. próximo e último slide. E esses são os dados muito aguardados de segurança nas crianças de 5 a 11 anos de idade nos Estados Unidos. E aqui eu estou falando de dados de farmacovigilância de mais de 8 milhões de crianças de 5 a 11 anos vacinadas. E aquele risco de miocardite que chegou em alguns índices em adolescentes a ser de cerca de 40 casos por milhão, entre essas crianças de 5 a 11 anos, como era de se esperar em função das características desse grupo etário, foi substancialmente menor. A quase totalidade dos eventos adversos foram não sérios, transitórios, e os casos de miocardite que ocorreram foram 11 casos em mais de 8 milhões de crianças vacinadas, todos eles, importante dizer, de evolução clínica favorável, diferente dos casos que eu tive oportunidade de acompanhar de miocardite pela Covid-19. Próximo e último. Com isso eu concluo minha apresentação e o último comentário que eu queria fazer é em relação à variante Ômicron. Esse é o termo correto, né, para se referir a essa variante. É uma variante de preocupação, mais transmissível, de acordo com os dados preliminares, menos agressiva, entretanto, a experiência reportada nos Estados Unidos, no Reino Unido e na África do Sul mostra que, a despeito de menos agressiva, ela tem sim risco de hospitalização, ela tem sim risco de morte, e o que temos observado é um aumento importante de hospitalizações em grupos não vacinados, quais sejam adultos que não completaram seu esquema e as crianças que ainda não obtiveram esse benefício. Tempo, doutor Safra. Com isso eu concluo minha apresentação e agradeço a atenção de vocês. Ótima apresentação, está de parabéns. É um pouco longa? É.
Mas aí não fica nenhuma dúvida, gente, porque é importante. Muitas pessoas ficaram com dúvidas. Ah, Beth, mas isso já é um tema superado, já quem vacinou, vacinou, quem não vacinou não vai vacinar, não é assim. Foi o que eu falei, né? Era um vídeo que eu tinha separado para colocar 15 dias atrás, mas aí aconteceu isso tudo, eu coloquei agora, mas que vale muito a pena você indicar alguém que tenha dúvida, inclusive assistir esse vídeo. Bem, voltamos aqui para Petrópolis, vamos falar do aluguel social, que é um outro assunto que, nossa, deixa muitas dúvidas, então vamos lá. As famílias saem de abrigos e vão para residências seguras, informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Petrópolis. Grupo de trabalho criado pela Prefeitura para buscas por imóveis, isenção de IPTU para quem disponibilizar casas para aluguel, isenção da taxa de água. Sabe as medidas que estão sendo tomadas, então é um assunto que interessa muita gente, isso mesmo. Olha, as famílias que viviam em pontos de apoio da Prefeitura começaram, desde o fim de semana, a mudança para residências seguras por meio do programa Aluguel Social. Um grupo de trabalho foi criado pela Prefeitura para identificar as pessoas que estão em busca ou já conseguiram o imóvel, prestando auxílio necessário para viabilizar essa transferência. E tem mais informações aqui, gente. Essa ação conta com acompanhamento de várias ONGs ligadas ao terceiro setor que ajudam na organização e na busca de imóveis, incluindo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o CRES, que participa do processo. Isso é muito importante, porque a gente sabe que está muito difícil conseguir aluguel nessa faixa de valor, né? Claro, a gente sabe que muita gente pode achar que R$1.000 não é dinheiro, para mim tem que trabalhar muito para ganhar isso, mas o proprietário do imóvel às vezes fica com receio, mas aluguel social, se o governo não pagar, se a prefeitura não pagar, mas eu acho que é um momento de todo mundo se unir, deixar esse medo de lado, as coisas vão acontecer e alugar os imóveis sim. Olha, proprietários que disponibilizarem casas para aluguel social poderão ter isenção de IPTU, então já é uma vantagem. A Prefeitura também criou o banco de imóveis para proprietários cadastrarem seus imóveis para as vítimas da chuva. A Prefeitura vai enviar o projeto de lei à Câmara Municipal para isentar de IPTU os proprietários que disponibilizaram os imóveis para o aluguel social. O governo municipal pediu ainda a isenção da taxa de religamento de luz e água, porque a Enel, alguns casos que nós recebemos de denúncia, estava cobrando até, um absurdo, até R$500 para isso, gente. É muito dinheiro. As pessoas não têm culpa, elas perderam suas casas. Essas pessoas, além de tudo que estão passando, ainda tem que pagar esse valor? Não, tem que ter isenção sim. O governo municipal pediu ainda a isenção da taxa de religamento de luz e água. Esta última demanda já atendida pela Águas do Imperador e a gente parabeniza aí a concessionária Águas do Imperador por isso. Bem, continuando aqui, além de ajudar as famílias a localizarem locais seguros, o governo municipal agilizou o processo por meio da assinatura de um contrato de garantia de pagamento, se comprometendo a arcar com o benefício. Todas as informações eu não tirei da minha cabeça, nem de jornal nenhum, são informações oficiais da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Petrópolis, que diz ainda: decreto permite locação de imóveis em outros municípios por 6 meses. Outra medida para garantir que as famílias consigam alugar um imóvel de forma mais rápida e devido às consequências sociais e habitacionais agravadas pela forte chuva, o decreto 041, de 24 de fevereiro, permite, de forma excepcional, a locação de imóveis em outros municípios pelo período de 6 meses, podendo ser reavaliada a necessidade de manutenção. Então, se a pessoa tiver essa disponibilidade e quiser mudar de município, existe essa alternativa do aluguel social poder ser usado também em outros municípios. Bem, a emoção de quem planeja um recomeço, vamos falar um pouco sobre isso, né? Emoção é a palavra que define os sentimentos de Rosana Regina Batista, de 40 anos. Ela residia na Rua Frei Leão, no Alto da Serra, e perdeu a casa após as chuvas do último dia 15 e já foi transferida para uma casa segura. Vamos abrir aspas aqui para o depoimento dela. Ela diz o seguinte: estou muito mais feliz e emocionada, pois depois de toda essa tragédia, vamos voltar a viver com dignidade. É um momento marcante que não teríamos conseguido resolver tão rápido se não fosse o apoio da Prefeitura de Petrópolis, disse aqui a moradora, repetindo o nome dela, é Rosana Regina Batista.
e que Deus te ajude, Rosana, que você consiga, aos poucos, retomar sua vida, né? A gente sabe que é muito difícil, mas que há essa possibilidade e também, infelizmente, a gente tem que seguir. Tragédias acontecem, tragédias pessoais, tragédias coletivas como essa, e a gente precisa continuar, né? Todo mundo não, mas a maioria das pessoas já passaram por tragédias pessoais, então sabe bem disso, a gente precisa continuar. Bem, vamos para um breve intervalo e a gente volta já já. Se seu dia está no bloco da viagem ou da faxina, tem o bloco do churrasco, do trabalho ou da folia. Uma coisa é certa, no Brasil, todo dia é dia de economia. Coxa com sobrecoxa com dorso, quilo 5,99. Carré, quilo 11,99. Costelinha ou lombo, quilo 15,90. Acém, paleta ou peito friboi, quilo 24,79. Filé de peito de frango sadia IQF, 1 quilo 14,99. bloco do todo dia, para mim o bloco da economia. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Quer elevar sua autoestima? Nós do estúdio Patti e Fia temos uma equipe especializada em cabelos crespos e cacheados esperando por você. Trabalhamos com transição capilar, Fred Styles, Mega Hair e outros. Também trabalhamos com unhas e sobrancelhas para você arrasar por onde passa. Venha nos conhecer. Estamos na Rua Marechal Deodoro 209, Edifício Monte Castelo, loja 17, centro de Petrópolis. Estúdio Patti e Fia. Faça seu estilo. A Assembleia de Deus, só o amor constrói. Pastor Cristóvão Nunes e a missionária Adriana convidam você para os cultos de louvor e adoração a Deus. Toda quarta-feira, das 7 às 9 da noite. Toda sexta-feira, consagração de 9 às 11 da manhã. Sábado, culto de louvor e adoração a Deus, das 7 às 9 horas da noite. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. João 14:6. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Voltamos e desde já vamos dar um alô para a assessoria de comunicação da Oi, a Oi Fibra, deixando muitos consumidores nas mãos, assim, largados mesmo, muita gente sem Oi Fibra. Nós sabemos que a assessoria de comunicação de várias empresas nos acompanha, mas a gente dá um oi aqui e depois reforça por escrito, porque Petrópolis precisa de atenção, tanto da Enel, da Oi, de todas as empresas, mas a Oi no momento está deixando muita gente aí sem internet, o pessoal desesperado. Olha, só temos dados e tal, a Oi Fibra que a gente paga, que é para ter Wi-Fi, ter internet à vontade, não está funcionando. Vamos reforçar assim que acabar o programa, tá? Bem, nesse bloco nós vamos voltar a falar rapidinho de Covid, de outros assuntos. Por exemplo, as vacinas e o isolamento social podem ter evitado, gente, 380 mil internações e 66 mil mortes por Covid-19 até junho do ano passado. No Rio de Janeiro, essa é a conclusão de um estudo de caso feito pela Fiocruz e publicado em dezembro na Infectious Diseases Modeling. Essa é uma instituição internacional bem conhecida. A pesquisa
tinha a intenção de entender o impacto de medidas farmacológicas e não farmacológicas para combater a doença. Os resultados foram obtidos por meio de modelos matemáticos desenvolvidos pelos pesquisadores do programa de computação científica. Bem, é isso mesmo, né? Eu sempre trago aqui pesquisas para a gente se atualizando e ver o que eles estão desenvolvendo e a gente ficar bem informado. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto e uma novidade para os consumidores em geral, principalmente aqueles que pretendem comprar veículos ou trocar. Venda de veículos por meio digital é a nova função da carteira digital de trânsito. Nova ferramenta ainda está em fase de testes e deve ser disponibilizada aos usuários no fim de março. Nós vamos conferir na reportagem do colega jornalista Luciano Marques. A partir de março, algumas transferências de titularidade de veículos poderão ser feitas inteiramente de forma digital, sem a necessidade de comparecer ao cartório. A nova ferramenta será integrada à carteira digital de trânsito, que já guarda em seu celular a carteira de motorista e o documento do automóvel. Agora, o aplicativo vai trazer a opção de compra e venda de carros apenas com a assinatura digital no sistema Gov.br. Por enquanto, nem todas as transações de veículos podem entrar nesta nova funcionalidade. Apenas os carros saídos de fábrica ou transferidos a partir do dia 4 de janeiro de 2021 possuem documentação digital e poderão receber a autorização de transferência. Primeiro, o vendedor deverá acessar o aplicativo da carteira digital, informar o CPF do comprador e assinar a transação digitalmente. Tudo sem custos, já que a transação está livre de taxas de reconhecimento de firma. Tiago Nogueira, 39 anos, morador de Braslândia, no Distrito Federal, trabalha com compra e venda de carros e explica que, atualmente, o processo é burocrático, já que tanto o comprador quanto o vendedor precisam ir até um cartório para reconhecer firma. Assim, a nova ferramenta facilita tanto a vida do comprador como do vendedor. Só precisar ir em cartório já é uma grande coisa, né? Agiliza também até para a loja, né? Que a loja que vende carro também não vai precisar de ir com o cliente em cartório. O cliente está na loja lá mesmo, eles já conseguem agilizar a transferência de propriedade, né? Para ter o aplicativo no celular, é preciso acessar o site www.gov.br e digitar no campo da procura, obter a Carteira Nacional Digital. Qualquer condutor pode ter a CDT, desde que a carteira de motorista possua, na parte de trás, um QR Code impresso. Bem, inovação sempre é bom. Agora vamos falar sobre um estudo realizado em relação à quarta dose da vacina, isso mesmo. Uma possível quarta dose da vacina contra a Covid-19 restauraria os anticorpos aos níveis observados após a terceira injeção, mas fornece apenas, gente, um pequeno aumento na proteção contra a infecção. Esta é a conclusão de um estudo feito em Israel e publicada ainda sem revisão da comunidade científica no site MED-RXIV. Vou ter que falar porque não é um nome, né? É uma sigla, é MED-RXIV. O estudo sugere que as atuais vacinas de mRNA atingem um teto de imunidade após a terceira dose. Quem disse isso foi Miles Davenport. Ele é um imunologista computacional de uma universidade australiana. Então, tem muitos estudos por aí. E, independente do estudo, eu acho que a quarta dose, na minha visão, vou falar assim, como cidadã, é mais para quem tem imunidade baixa, os imunossuprimidos. Para público em geral, acho que a terceira dose já está de bom tamanho, né, gente? Também a gente vai ficar se vacinando aí, né, quarta, quinta, sexta dose. Já esse estudo ainda não foi assim carimbado e tal, mas já deixa claro que não vai fazer muita diferença, não é verdade? Vamos mudar de assunto rapidinho e falar de economia. Eu sempre gosto de trazer alguma coisa de economia aqui. Vamos falar de exportações de carnes, que aumentaram 39,8% no mês de janeiro. Isso é porque sempre para se fechar um valor, tem que se fechar o mês. Então, isso foi mês de janeiro que já foi fechado. O resultado é recorde para janeiro em toda a série histórica.
Houve incremento do volume de exportado com alta de 21,1% e dos preços médios de exportação com elevação de 15,5%. Vamos conferir mais dados, mais informações na reportagem do colega jornalista Marquesan Araújo. As carnes representam o segundo setor do agronegócio que mais exportou em janeiro de 2022. A informação é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As negociações representaram 1,61 bilhão de dólares, ou seja, uma alta de 39,8% em relação ao mesmo mês do ano passado. O consultor de Pecuária de Safras e Mercado, Fernando Iglesias, avalia que o aumento das exportações de carne se deve às compras da China. Segundo ele, o país asiático é um grande importador de proteína animal do Brasil, o que beneficiou o mercado brasileiro nos últimos 2 anos e meio. A carne bovina no cenário é mais confortável para 2022. Basicamente, a tendência é que o Brasil siga exportando muita carne bovina, até porque o Brasil reúne algumas condições muito interessantes para atender o mercado chinês. A exemplo de preço muito competitivo, de capacidade produtiva que os outros players do setor carnes não dispõem em relação à carne bovina. No caso do frango, o valor exportado chegou a 604,89 milhões de dólares, uma alta de 42,8%. Já as vendas externas de carne suína aumentaram por conta da expansão do volume exportado, que subiu 18,5%. Segundo Fernando Iglesias, exportações em grande fluxo contribuem para a inflação. Reduz o quadro de disponibilidade interna, mantém essa oferta doméstica mais enxuta e aumenta a propensão a reajustes no mercado interno. De maneira geral, as exportações do agronegócio atingiram 8,82 bilhões de dólares. O valor representa um recorde para os meses de janeiro. De acordo com a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do MAPA, o cenário foi influenciado pelo aumento dos preços médios de exportação, que registraram elevação de 19% em relação a janeiro de 2021. Bem, para os exportadores é bom, mas para a economia interna não, porque aí reduz, como ficou claro aí na reportagem, reduz o mercado aqui, né? Fica com mais demandas e menos produto. Então, por isso que a carne está com esse preço tão alto. E a gente vai continuar falando de economia do PIB desse ano, o PIB de 2022. O ex-diretor do Banco Central afirma que não vê fundamentos para que o crescimento da economia fique só em 0,3%. Carlos Eduardo Freitas acredita que o crescimento será maior. E a gente torce por isso, né? O mercado estima que a economia vai crescer 0,3%, mas o ministro Paulo Guedes diz que analistas vão errar novamente. Então, a economia é o dia a dia. E agora a gente não sabe também, essa reportagem foi feita antes do início aí da invasão da Rússia à Ucrânia. Depois coisas irão mudar, mas vamos até ali. E com informações da reportagem do colega o jornalista Felipe Moura. O economista Carlos Eduardo de Freitas, ex-diretor do Banco Central, afirma que não vê fundamentos para que o crescimento da economia brasileira fique só em 0,3%. O mercado financeiro manteve a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil, o PIB, neste valor para 2022, conforme aponta o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central no último dia 14. A informação contrasta com a projeção do Ministério da Economia, que acredita que o PIB do país vai subir acima dos 2% este ano. Para o ex-diretor do BC, as projeções para o PIB brasileiro em 2022 de fato variam bastante, e a estimativa do mercado financeiro deve ser respeitada, mas há fatores a serem levados em consideração. A economia mundial está se recuperando, a crise hídrica está no retrovisor, a pandemia, apesar dos pesares, está caindo. Então, eu não vejo por que crescer 0,3%. O 2% do governo, intuitivamente, faz mais sentido na minha cabeça. Talvez em março e abril, os fatos mostrem que o 0,3% fazia sentido. Mas, falando de hoje, eu não vejo porquê, eu acho que o 2 está razoável. Na visão de parte dos analistas econômicos que ajudam a fazer o Boletim Focus, as estimativas do governo para a economia brasileira em 2022 são otimistas demais. Enquanto o ministro Paulo Guedes já disse algumas vezes que o mercado financeiro errou em previsões do passado e vai errar novamente. Previam que o PIB brasileiro ia cair 10%, caiu 4%. Várias economias avançadas caíram 10%, 9%, 8%, 7%. Previram que nós íamos ficar em depressão, voltamos em V, diziam que era o V do virtual,
que eu estava imaginando. Como dizem agora que eu estou imaginando um Brasil que não existe para o ano que vem, porque o ceticismo vai sendo rolado ano a ano, à medida que se frustram as piores expectativas. No dia 11, o Banco Central informou que seu índice de atividade subiu 4,5% em 2021. O indicador é considerado uma prévia do Banco Central para o resultado do PIB, que será divulgado pelo IBGE em março. As expectativas do governo e do mercado financeiro, neste caso, estão mais próximas. A equipe econômica calcula o crescimento do ano passado em 5,1%. Os analistas, em 4,5%. Bem, passou muito rápido, meu tempo já acabou. Agradeço pela audiência, pelo carinho de sempre, de todos vocês. E eu volto amanhã, quinta-feira, se Deus quiser. E Ele há de querer. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.